Oi galera do Direito Civil, mais uma vez aqui para você, para a gente ter um debate sobre matéria de direito de família. O tema que eu escolhi hoje para trazer para vocês fala sobre as relações de parentesco, ok? Como a gente já está cansado de saber, começando a aula de direito civil, senta num lugar confortável, pega uma aguinha, aperta o cinto e Código Civil aberto. Tem que assistir a aula com o Código Civil do lado. Vai entrando em contato com ele, fazendo amizade. O Código Civil ajuda bastante a gente no nosso estudo. Para vocês que não me conhecem, eu sou a Ana Silvia, sou professora de Direito Civil aqui da Cultive. Bora lá? Começando. Parentesco. Como é que a gente pode conceituar parentesco? Trouxe dois conceitos para vocês. O primeiro, no quadrinho verde mais claro, fala sobre o parentesco em sentido amplo. Diz que são aqueles que descendem do mesmo tronco ancestral. Professora, começou difícil. Tronco ancestral, gente, relaxa. Nada mais é do que, imagina uma família e a gente pensa neles em linha reta. O tronco ancestral seria eu aqui embaixo, meus pais, que são os meus ascendentes, meus avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Isso forma um tronco ancestral. Porém, a gente sabe que o direito de família é um direito extremamente mutável, ágil, e a gente tem, nós operadores do direito, temos que conseguir fazer com que as situações cotidianas se adaptem às nossas leis. A gente não pode imaginar somente hoje filhos dos pais, os filhos de sangue, de pais, certo? Dos pais biológicos. Por isso também trouxe, daí no último quadrinho do slide, um conceito que fala do parentesco em sentido amplo. Não somente aqueles que têm laços de sangue, como a gente exemplificou agora, filho, pai, avós, bisavós e assim por diante. Aqui, nesse sentido amplo de parentesco, a gente vai incluir também os parentes por afinidade. Por exemplo, aqueles filhos que são adotados. Hoje a gente sabe que pela Constituição Federal não existe mais diferenciação nenhuma em relação filhos naturais, os filhos de sangue ou os filhos adotados. Quando a gente estava com o Código Civil de 1916 e tinha uma outra forma de escrita em relação aos filhos, eram colocados assim: os filhos tidos no casamento são legítimos, aqueles fora do casamento ilegítimos, e nem falava de questão de adoção. Então veja, existia uma diferença de tratamento pela lei em relação a como aquela criança tinha sido concebida. Hoje isso não mais acontece. Por isso que o conceito de parentesco em sentido amplo nos parece muito mais adequado para adotarmos nos dias de hoje. Eu coloquei aqui para vocês a adoção, né, como forma de parentesco por afinidade, e também coloquei RA. RA é reprodução assistida, reprodução in vitro e assim por diante. Por que a gente estuda o parentesco? Qual que é a importância desse tema no nosso dia a dia ou mesmo para você que está aí se preparando para uma prova? Veja só, o parentesco ele mexe em várias questões. Primeiro, impedimentos de casamento. Eu posso casar com meu irmão? Não. Posso casar com meu padrasto? Assim por diante. Existem esses impedimentos por causa do parentesco que as pessoas têm, seja por sangue ou seja também parentesco por afinidade. Existem também as causas de suspeição, quando o funcionário público, por exemplo, um juiz, imagine, vai julgar uma causa onde a sua esposa é advogada, ele tem que se dar por suspeito. Então vejam como existem várias reflexões, várias consequências, colocando melhor, como existem várias consequências quando a gente estuda o direito em relação ao parentesco da família. Por quê? Porque abrange vários outros ramos do direito, ou seja, é de extrema importância. Também coloquei como exemplo para vocês a importância do estudo do parentesco em relação à obrigatoriedade de prestar alimentos. Os pais têm a obrigação de prestar alimentos aos filhos, assim como as pessoas da família, os parentes da mesma família, também têm a obrigação de pagar alimentos quando um dos nossos ali da família está passando por certa necessidade. E o parente por afinidade? Existe isso na lei? Também é considerado parente ou não é? Os parentes por afinidade são aqueles que são estabelecidos por vínculos do casamento. Eu caso com uma pessoa, todos os parentes daquele meu marido agora, eles são parentes
por afinidade meus. Então vejam, existem os parentes que são em relação ao mesmo tronco ancestral e também existem os parentes por afinidade. Aqueles que não estavam na família e a gente chama às vezes hoje em dia dos agregados, os cunhados, a sogra, são aquelas pessoas que agregam e formam assim uma grande família. Esses são os parentes por afinidade, que não tem a relação de sangue, mas pelo casamento eles acabam agregando uma grande família. A relação de parentesco está prevista no nosso Código Civil a partir do artigo 1591. Traz pra gente o 1593, um pouquinho mais para baixo, as formas de parentesco que hoje são admitidas pelo direito. A primeira que nós temos é a forma natural, os parentes naturais, aqueles que têm laços de sangue, os pais com os filhos, os avós, os bisavós e assim por diante, os irmãos, né, também. E aquele que é instituído pela lei, que são o parentesco civil, são aqueles que a lei institui pra gente, que acabam sendo os nossos parentes. Mas o 1593 não acaba por aí. Ele também fala que parentesco pode surgir de outra origem. Como a gente estava falando no começo da aula, questão da Constituição Federal, igualdade a todos, independentemente da forma que eles foram concebidos, seja por adoção, seja por reprodução assistida, os filhos daquele casal, eles têm que ter o mesmo tratamento. Por isso que o 1593 falou o seguinte: o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem. Então é um artigo bem aberto, bem lacunoso, onde a gente pode inserir vários casos concretos para a gente conseguir resolver e solucionar as lides do nosso dia a dia. Falando em lide de dia a dia, paternidade socioafetiva. A paternidade socioafetiva, ela existe e ela é até mesmo regulada dentro do direito civil, porque ela não é uma verdade biológica. O pai não é pai de sangue daquela criança, mas pela situação fática de afinidade, convivência diária, existe sim essa questão de parentesco socioafetivo. Ok? Então vejam, a paternidade socioafetiva, ela se encaixa como um exemplo perfeito dentro daquela lacuna que a gente acabou de ver no artigo 1593, que são parentes por outras constituições. O vínculo de parentesco, ele se dá através de linhas e de graus. Como é que isso funciona? Olha o artigo 1591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para as outras na relação de ascendentes e descendentes. Vocês lembram que a gente estava falando agora há pouco do tronco ancestral? Então olha só, se a gente colocar em linha reta esse tronco ancestral, eu vou me tomar por base aqui. A Ana tá aqui, meus pais são os meus ascendentes por estar um grauzinho acima do que eu, acima dos meus pais, os avós, os bisavós, tataravós e assim por diante. Se tomarmos o sentido contrário de sermos, abaixo de mim terão os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos e assim por diante. Essa é a questão dos parentes em linha reta, quando tem esse grau de ascendente e descendente. A questão aqui, que é importante a gente colocar, é que esse parentesco em linha reta, ele é chamado de ad infinitum. Não existe um grau que a partir dali não exista mais o parentesco. Eu, meu pai, meus avós, bisavós, trisavós, tataravós e assim por diante, esse parentesco em linha reta, ele jamais desaparece, independentemente de tantos graus eu tenha que subir para achar aquele meu outro parente lá em cima, aquele meu ancestral bem antigo. A linha reta, ela é eterna, ela não existe limite. Por outro lado, na linha colateral, que são as linhas para os lados, a lei institui que os nossos parentes vão até quarto grau. Está previsto ali no 1592. Falam o seguinte, que são parentes em linha colateral, ou também chamada de transversal, até o quarto grau. Então veja, se eu estiver em linha reta,
Eu tenho os parentes, não tem a limitação. Bisavô, tataravô e assim por diante. Até o mais longínquo parente que eu tenha. Por outro lado, se estamos em linha colateral, os nossos parentes são considerados por lei até o 4º grau. Agora me diga uma coisa, como é que a gente faz a contagem dessa questão do grau? Quem que é meu parente de 1º grau? Quem que é o meu primo? Ele é de 1º, de 2º, de 3º? Vamos aprender a contar qual grau que existe em relação a uma pessoa e a um parente específico. A regra está no artigo 1594 do Código Civil. Ele parece confuso, mas quando a gente coloca dentro de um caso concreto, ele fica fácil de ser entendido. Vamos ler ele primeiro, para daí a gente fazer um exemplo e fazer a contagem dos graus. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de gerações. Vamos parar aqui? Linha reta, grau de parentesco, linha de graus de geração. Estou eu paradinha aqui, eu vou me ter como base dentro da minha família. Eu em relação a meu pai, que está assim um degrau acima de mim. Ele é meu parente em meu ascendente, então ele é meu parente em 1º grau. Em relação ao meu avô, 2º grau. Está vendo que eu estou subindo, fazendo uma flechinha para chegar no meu pai, mais uma para o meu avô e assim por diante. Essa contagem, que a gente vai ligando as pessoas, também é usada para a gente contar na linha colateral. Para a gente entender na linhagem colateral como é que funciona, vamos ler o resto do artigo 1594. Na colateral, também pelo número delas, ou seja, pelo número de gerações, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum e descendo até encontrar outro parente. Fica mais confuso quando a gente está contando linha aqui no colateral, mas não tem muita dificuldade. Coloquei aqui para vocês que a distância entre um parente e outro é de 1 grau. Então, eu com meu pai, nós temos um parentesco de 1º grau. Meu avô, 2º e assim por diante. A questão é contar a linha, os graus em relação às linhas colaterais. Eu deixei em aberto um slide aqui para você. Vamos tentar desenhar para a gente entender e fazer essa contagem de grau. Vou pegar e vou estipular quem eu quero saber qual é o grau de parentesco. Essa aqui sou eu. Olha que linda. A Ana tá ali. A Ana, ela é descendente do pai e da mãe. Certo? Se eu contar aqui, cadê? Eu tô aqui. 1. Em relação à minha mãe, 1 grau. Em relação ao meu pai, também 1 grau. Agora, a minha mãe tem uma irmã, que é a Cláudia. A minha mãe tem a mãe dela, que é a minha avó. Vou colocar aqui mãe 2. Também tem um pai. Como é que eu faço para saber quantos graus de distância, quantos graus de parentesco eu estou da minha tia, que é a letrinha C? Olha só, eu pego aonde eu tô, subo 1 grau, vou até a minha mãe. De acordo com o artigo 1594, ele fala que tem que subir até o ascendente comum. A minha mãe é ascendente comum com a da minha tia? Não, seria a minha avó, que também é mãe da minha tia. Então, eu subi 1 grau aqui até minha mãe. Eu sou parente em 1º grau. Em relação à minha avó aqui, em 2º. Para eu saber em relação à minha tia, eu desço e vou até ela novamente. Então, vejam. Olha quantos graus eu subi aqui. Eu tô aqui. Eu subo 1 grau, chego na minha mãe. Ela não é o nosso ascendente em comum, falando em relação à minha tia. O ascendente em comum é a minha avó. Cheguei na minha avó, então a gente vai descer 1. O meu tio vai ser parente de 3º grau, ok? Vamos fazer um outro exemplo. Meus pais tiveram mais que 1 filho. Estou aqui com mais meu irmão. Meu irmão é meu parente colateral. Colateral por quê? Eu subo 1 grau até a minha mãe, certo? Que é o ascendente em comum, e desço mais 1 grau para encontrar o meu irmão. Meu irmão aqui vai ser o meu parente em 2º grau. Vamos fazer mais um desenho porque esse está confuso. Vamos aqui. Eu tô aqui. Meu pai, minha mãe, meus avós. Vô
e vó. Acho que vai ficar mais fácil agora. Minha mãe tem uma irmã, minha tia Cláudia. A tia Cláudia tem um filho que se chama Rodrigo. Eu quero saber que parente em qual grau eu sou do meu primo. Vamos contar? Olha só, eu tô aqui, vou vir mais pra cá. Eu tô aqui, certo? Subo um grau e encontro a minha mãe, primeiro grau. Subo mais um grau e encontro a minha vó. Esse é nosso ascendente em comum. Desço um grau, encontro a minha tia e desço um grau, encontro o meu primo. Ou seja, quantos graus eu subi? 2. E quanto eu tive que descer? 2. Meu primo é meu parente de quarto grau. Vocês entenderam a contagem? Tranquilo, né, gente? Desculpa o desenho, eu sei que eu não sou muito boa nisso, mas eu espero que tenha ajudado vocês a entender. Como é que... Vamos tentar fazer um resumo. Eu pego uma pessoa, travo ela, eu, né, que a gente tá usando de exemplo dentro do meu grau de parentesco. Eu tenho que, para conseguir contar grau em relação à minha linha colateral, eu subo até o ascendente em comum e tenho que descer até aquele que eu quero ver qual é o grau de parentesco que eu tenho. É isso que diz o artigo 1594, ok? Eu acho que eu falei errado. Bom, gente... Existe parentesco de primeiro grau em linha colateral? Ou seja, aqui do lado? Na verdade, não. Deixa eu voltar aqui para vocês. Quando a gente está falando de linha colateral, eu sempre tenho que subir em linha reta. Eu só tenho parente de primeiro grau em linha reta. Daí aqui, por exemplo, se eu quiser falar do meu irmão, vai descer aqui uma linha e daí sim eu vou ter o meu parente colateral de segundo grau. De primeiro grau, nunca tem, de primeiro grau, nunca tem em relação à linha colateral, ok? Muito bem. Passando aqui, as espécies de parentesco. Gente, dá uma treinada em casa, faz a contagem aí, que é bem tranquila. Espécies de parentesco. E quais são as espécies que a gente tem? O artigo 1596, ele diz pra gente que os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas qualquer distinções discriminatórias relativas à filiação. E os graus de parentesco, eles não podem ser distintos dependendo da origem da pessoa. Como falávamos há pouco, não existe mais distinção entre filho que chamávamos de legítimo, ilegítimo e o filho adotado. Então, para a gente saber esse parentesco, é simplesmente saber é filho, a sua origem não interessa. Vai ser parente de primeiro grau em relação aos seus pais, sem problema nenhum. Espécie de parentesco também que a gente falou agora há pouco, por afinidade, que vem do casamento, a gente adquire um monte de parente aí por afinidade. Posso contar meus parentes por afinidade? Existe grau de parentesco por afinidade? Pode. A doutrina diz que a contagem é da mesma forma do que no parentesco ou na mesma árvore genealógica, ou seja, dentro da mesma família, dentro do mesmo tronco ancestral. A gente usa essa contagem por analogia. A gente usa, então, a mesma contagem da linha reta em relação à afinidade. Para a gente começar a contar, a gente tem que entender o seguinte: se eu sou casada com uma pessoa, todos aqueles parentes dele acabam por ser meus parentes por afinidade. Eu casei com um João, por exemplo. Em relação à minha sogra, eu sou parente por afinidade em primeiro grau. É como se eu estivesse ocupando o lugar dele dentro daquela árvore genealógica da família dele. Eu, em relação à minha sogra, parente por afinidade em primeiro grau. Assim, os afins colaterais também vão ser contados da mesma forma. Os afins colaterais meus, por que afins? Porque são parentes por afinidade. Colaterais quem são? Aqueles que estão do lado, ou seja, o irmão do meu marido, que é o meu cunhado, também é meu parente colateral, ok? Muito bem. O que consta aqui do nosso artigo 1595? Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da
A afinidade, esse é o tipo de parentesco por lei. A lei diz que são parentes essas pessoas que quando casam agregam toda a família do outro cônjuge e também vem junto aí de presente. Essa afinidade então ela decorre de lei. Olha só que interessante o que fala o parágrafo 2º. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Vocês lembram a linha reta? Aquele tronco que a gente está aqui, né? Eu, meus ascendentes, meus avós, bisavós e assim por diante. A minha questão é a seguinte: se o parágrafo 2º diz que não se extingue o relacionamento por afinidade com a dissolução do casamento, acabou o casamento. Aquelas pessoas, aqueles meus parentes por afinidade, eles vão continuar sendo meus parentes por afinidade. Mas quais dele? Aqueles que estão em linha reta. No slide anterior eu falei para vocês que a minha sogra é minha parente por afinidade de primeiro grau, assim como meu sogro. A pergunta é bem interessante. Me separo do meu marido. Posso casar com meu sogro? Olha só. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 1595, os parentes por afinidade em linha reta não se extingue esse grau de parentesco com o final com a dissolução da união estável ou com o fim da sociedade conjugal. Ou seja, a minha sogra vai permanecer minha sogra. Por isso que consta no artigo 1521, inciso 2º, como impedimento de casamento, o casamento entre o ex-cônjuge do filho e a sogra. E o sogro, né, no meu caso. Eu não tenho a possibilidade de casar com meu sogro. Por quê? Porque uma vez sogro, para sempre sogro. Essa linha reta, esses parentes por afinidade em linha reta, não se extingue com a dissolução da união estável, com a extinção do casamento. Agora, aqueles parentes por afinidade em linha colateral, ou seja, os meus cunhados, essa linha colateral, esse parentesco se extingue. Então, se tiver a dissolução da união estável ou o fim do casamento, meu cunhado deixa de ser meu cunhado. Se não existe mais relação de parentesco entre a minha pessoa e do meu cunhado, eu posso casar com meu cunhado? Posso. Posso sim. Viu que interessante? Com a sogra você não pode casar, mas com o cunhado pode. E o que mais interessante é, se você casa uma vez, divorcia, você tem uma sogra. O artigo ali que a gente estava falando agora, no 1595, parágrafo 2º, fala que não se extingue esse laço de parentesco por afinidade quando dos primeiro grau. Quando em linha de primeiro grau. Linha reta em primeiro grau. Se não se extingue, eu tenho uma sogra já, né? Descasei, não conheço mais a pessoa que eu casei por primeira vez. Se eu caso de novo, quantas sogras eu tenho? 2. Olha só que interessante, quem gosta de casar aí vai ter um monte de sogra aí no meio no total da vida, tem gente que tem 4, 5, 6 sogras. Que delícia. Bom, saindo um pouquinho da parte do grau de parentesco e falando, para terminar a aula aqui para vocês, em relação à filiação. A filiação é a relação de parentesco consanguíneo em primeiro grau em linha reta, ou seja, são os filhos. A gente tem que entender que tem duas visões que a gente pode ter aqui. Em relação aos meus ascendentes, ao meu pai e à minha mãe, eu tenho a filiação. E eles, quando olham para mim, quando olham aos ascendentes dele, nós temos grau de parentesco de paternidade e maternidade. Filiação, quando estamos visualizando a partir do filho, e paternidade e maternidade quando visualizamos a partir dos pais. Falar uma questão interessante aqui em relação à presunção de paternidade. Teoricamente, filho de mulher casada é filho do marido. Isso até por uma questão cultural, a nossa monogamia adotada aqui no Brasil, né, dentro do casamento, se a mulher é casada e está grávida, presume-se que o filho seja do marido. Mas a lei traz pra gente o artigo 1597, onde existe uma presunção de que o filho seja também do ex-marido, por exemplo. Dá uma olhadinha. Presume-se concebidos na constância do casamento os filhos, nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Antes de eu casar, se o filho nascer 180 dias depois, presume-se que o pai seja aquele que eu
casei. Nascidos em 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal. 300 dias depois que eu me divorciei, nasce um filho. Presume-se que o filho seja daquela pessoa de que eu me divorciei. Então, o 1597 traz pra gente diversas situações onde a lei presume que o pai da criança seja este ou aquele, ou um futuro marido ou um ex-marido meu. Ok? Dê uma olhadinha depois do 1597 nas hipóteses ali que a gente tem da presunção de paternidade. Hoje era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Vão contar os graus de parentesco. Chega em casa, senta todo mundo naquele almoço de domingo, vai falando, você é meu parente de primeiro grau, colateral, sanguíneo, né, natural ou disposto em lei, aquele parente civil. Eles vão ficar bem felizes com vocês. Gente, obrigada, te vejo na próxima. Beijo.